Vamos falar da filosofia contemporânea, da era contemporânea. O que é que nós podemos destacar aqui? Tem coisa boa no contemporâneo, né? Claro que tem. Todo período da história da filosofia tem coisa muito boa. Isso aí. Tem desafios, né? Certamente. Sim. Então, a filosofia contemporânea, que é aquele período, né, que nasce ali na segunda metade do século XX, né, e vem até o período de hoje, é um período em que as discussões epistemológicas, em virtude do que fez o período moderno, ganha absoluto destaque, né? Absoluto destaque. Então, a desconexão que o Kant fez, de certa maneira, entre epistemologia e ontologia, ou o conhecimento e a realidade, ao separar, né, aqueles dois universos do númeno e do fenômeno, é muito impactante para a história da filosofia, de modo que a filosofia contemporânea tem como grande foco a questão do conhecimento, mais especificamente da participação que o sujeito possui no conhecimento e na elaboração da sua visão da própria realidade. Então, há muitas questões que entram em voga de maneira muito forte na modernidade. Uma delas, por exemplo, é a questão da linguagem, de como é que a linguagem é utilizada pelo sujeito, qual é o papel que a linguagem possui na determinação do pensamento do próprio sujeito. Então, há uma grande discussão relacionada à linguagem, há inclusive um subcampo da filosofia, né, que se destaca nesse período, que é a filosofia da linguagem. E a gente poderia citar aí o famoso Wittgenstein como um grande filósofo da linguagem, representante dessas discussões aí. Para quem ainda não conhece um pouco de filosofia, pode dar uma olhadinha lá nos textos e em alguma coisa sobre ele. Eu recomendo, inclusive, que leia alguma coisa sobre ele, porque se você entrar nos textos direto, talvez você tenha alguma dificuldade. A gente tem também, nesse período contemporâneo, o desenvolvimento de uma abordagem existencialista de filosofia, muito resultante de questões históricas, da própria falta de sentido no qual as duas grandes guerras deixou o mundo europeu nesse período. Então, há essa busca, não é, constante pelo significado da própria existência. E aí a gente tem vários filósofos aí importantes, talvez Jean-Paul Sartre seja um marco aí significativo desse tipo de filosofia, mas há outros, obviamente, o próprio Heidegger, o próprio Nietzsche, muito importante, embora o Nietzsche não seja qualificado tão propriamente como um existencialista, mas como um nihilista, e existem distinções importantes entre uma coisa e outra. E há muitas discussões, obviamente, de natureza sociológica nesse período. Então, as coisas começam a se cruzar muito significativamente na contemporaneidade, a filosofia e a sociologia. Então, discussões sobre a natureza da autoridade, do poder, não é? Começam a acontecer, e aí Foucault, por exemplo, é um pensador importante, significativo deste período. É sempre bom lembrar que o período da filosofia contemporânea é o período mais ateísta da filosofia, não é? Talvez alguns estejam pensando, mas o período da filosofia antiga também não era? Veja bem, o período da filosofia antiga não era cristão, não era judaico, mas ele era teísta, não é? Ele partia do pressuposto de um universo transcendente, habitado por uma divindade ou por várias divindades, que é base, fundamento para a interpretação desta realidade presente. Então, lá você tem teísmo. A filosofia contemporânea é uma filosofia bem ateísta, bem secularizada. Então, é uma filosofia, em muitos sentidos, que exige maior estômago, não é? De um cristão, sobretudo que não está engajado
com o pensamento filosófico de maneira ativa para a leitura. Mas, certamente, muitos avanços e muitas contribuições têm sido dadas por filósofos no nosso tempo também. Então eu citaria esses aí que eu mencionei agora, né? Jean-Paul Sartre, Wittgenstein, Nietzsche, Heidegger, Foucault, como personagens importantes desse cenário contemporâneo aí de filosofia, marcado por preocupações com a linguagem, preocupações com o sentido da existência no mundo e com a compreensão da vida social e do papel, não é, que o ser humano exerce na própria sociedade.